Olá, queridos amigos de luz, eu sou a professora Sandra Sueli e nós estamos aqui hoje com mais uma videoaula que vai ao ar pela nossa página do Facebook e também pelo canal do YouTube, Professora Sandra Sueli, Educação, Espiritualidade e Crescimento Interior. E na aula de hoje eu estou trazendo para vocês uma ideia, uma dica, uma sugestão muito interessante que quando eu li eu fiquei muito surpresa, com as propriedades desse alimento que nós conhecemos como mandioca e as suas propriedades medicinais muito grandes com relação ao auxílio para as articulações. Então o caso mais significativo que eu conheci foi o caso da aplicação da farinha de mandioca nas articulações do joelho, tá? Então aí eu fui estudar, fui verificar quais são essas propriedades que conferem à mandioca, à farinha de mandioca, propriedades bastante significativas para pessoas que têm problemas no joelho. Então a mandioca ela tem um poderoso potencial de transmutação, tá? A mandioca é uma raiz, ela é uma raiz bastante antiga e também muito utilizada principalmente pelos indígenas como alimento. Tá? É um alimento bastante forte, bastante energético. Agora, o que pouca gente sabe é do potencial gigantesco que essa raiz tem de transmutação. Então, tudo aquilo que a gente tem de dor nas articulações, na maioria das vezes no joelho, mas não precisa ser especificamente no joelho, pode ser articulação de tornozelo, pode ser cotovelo, pode ser punho, ombro, qualquer articulação que a gente tenha, ou mesmo os dedos, para quem digita muito, para quem tem problema de articulação, tá? A farinha de mandioca usada em forma de compressa, tá? Ela vai trazer um benefício muito grande, exatamente pelo potencial transmutador que essa planta, que essa raiz possui. Então, como que você pode fazer para poder se utilizar dessa mandioca para poder eliminar as dores no seu joelho especificamente ou nas suas articulações, nas demais articulações? Bom, então em primeiro lugar, o grande potencial dela para essa finalidade é o seu poder de transmutação e ela tem também uma capacidade de dissolver aquela energia que fica em volta das articulações, porque sempre que a gente tem alguma dor, se a gente for olhar de forma metafísica ou até mesmo de forma espiritual para aquela situação, a gente vai ver que tem uma capinha de energia, geralmente uma energia escura, uma energia pegajosa, que fica alojada na região do corpo onde nós sentimos dor. Tá? Então, por exemplo, se você tiver um processo de artrite no joelho, um processo de degeneração da sua rótula do joelho, coisa dessa natureza, se você for observar de um modo clarividente, por exemplo, você vai ver que além daquela parte física, que está comprometida, existe uma parte energética onde tem alguma energia congestionando aquela região. Tá? Então todo o processo físico ele tem a sua contraparte espiritual energética, que é exatamente nesse ponto que nós usamos algumas plantas, alguns alimentos, que tem essa capacidade de dissolver essa parte energética. Porque se a gente consegue dissolver essa parte energética que está congestionando a região, o procedimento médico que está sendo feito, ele tem uma capacidade de atuação e de resultado muito melhor, tá? Então, se você já tem algum problema instalado no seu joelho, se você já faz o seu tratamento com o seu médico, continue, tá? Essa ideia que nós estamos trazendo, essa dica, essa sugestão, é mais uma ferramenta para você poder utilizar, tá? Porque muitas vezes um medicamento normal, um medicamento indicado pelo médico, ele vai fazer a sua parte física, porém existe a parte energética que nós nos utilizamos do reino vegetal,
que está aí para nos auxiliar de uma forma maravilhosa. Então, como que você pode fazer para poder usar a mandioca para dores no joelho ou nas outras articulações? Você vai... também lembrando que você pode usar, tá, essa receita caso você também já tenha algum quadro instalado de artrite ou de reumatismo agudo ou crônico, tá? Ou mesmo se você tiver apenas alguma dor, algum incômodo, tá? Essa farinha de mandioca que nós vamos ensinar a fazer, ela serve para essas funções também, com resultado muito bom. Então, como que você vai fazer? Você vai pegar uma mandioca, tá? Você vai ralar ela, tá? Você vai descascar, vai ralar, tá? Se você quiser comprar a farinha pronta, você precisa tomar cuidado para ver se não tem nenhum outro ingrediente, né, junto com essa farinha, porque às vezes a pessoa compra farinha pronta no mercado, né, para fazer algum prato, algum alimento, e pode ser que tenha outros ingredientes misturados ali. Então aí você não vai poder usar essa farinha comprada no mercado, porque nesse procedimento a gente precisa só da mandioca e os outros componentes que vêm junto na farinha de mercado não vai servir, tá? Então você pega uma mandioca, tá? Descasca ela, rala, e aí você vai acrescentando, você pode acrescentar água, tá? E vai misturando, você coloca numa panela, coloca a farinha lá dentro e vai acrescentando água aos poucos, tá? Até formar uma pasta. Então aí não tem uma proporção assim específica, porque vai depender do tamanho da mandioca que você vai usar. Se você tiver uma área maior para colocar, por exemplo, você quer fazer nos 2 joelhos, por exemplo, aí você já pega 2 mandiocas, tá? Ou então você pega 3 mandiocas pequenas, depende do tamanho da mandioca que você vai encontrar. Então aí também a quantidade de água vai depender do tamanho da mandioca que você ralou. Então aí você rala, põe a farinha ali dentro, né? Coloca ali dentro a mandioca ralada. E aí você vai colocando água e ela vai tomando assim uma consistência mais cremosa. Depois você vai deixar essa pasta, né, ficar numa temperatura mais confortável, que a sua pele aguente. E aí você vai pegar e colocar em cima da região. Então vamos imaginar que seja o seu joelho. Você coloca essa pasta, né, esse composto de mandioca que você ralou e misturou com água e tudo mais, numa temperatura já mais amena, né? Não pode ser fria, ela tem que ser mais assim de morninho para quente. Aí você coloca na articulação, pode colocar um pano por cima, tá? Para manter o calorzinho um pouco mais de tempo. E você vai deixar esse composto em cima da articulação por mais ou menos 1 hora, tá? Aí depois você retira, passa um pano úmido, morno, para tirar alguma secreção que tenha ficado, né, da farinha, dessa pasta, você tira, limpa e procura deixar a região coberta, né? Ou você abaixa a calça, né? Ou então você coloca um pano por cima, assim, uma coberta. Você não pode pegar friagem depois que você fez essa compressa. Se você fez ela quente, você não pode deixar pegar friagem, tá? E aí você vai fazendo pelo tempo que você precisar. Então não tem um tempo específico de quantas vezes ou por quanto tempo você vai fazer esse procedimento, porque vai depender do tempo que você já tem esse incômodo. Então às vezes é uma questão mais crônica, então não é, por exemplo, em 1 ou 2 vezes que você vai ter o resultado 100%. Você vai precisar fazer pelo período que for necessário até sumirem os sintomas, tá certo? E aí você vai fazendo todos os dias, tá? Você pode escolher um período do dia que você tem mais tempo, porque você vai precisar ficar com essa compressa 1 hora, né? Até 1 hora, por exemplo.
Então você tem que arrumar um tempo que você possa deixar ela atuando e você vai fazer pelo período que for necessário até o desaparecimento dos sintomas, tá bom? Se você já faz tratamento com o seu médico, continue. Isso é mais uma ferramenta para você poder acelerar a sua recuperação, tá? E também lembrando que os alimentos, né, o reino vegetal como um todo, ele está aqui para trazer para o ser humano cura e alimento. Então, no reino vegetal nós encontramos tudo aquilo que nós precisamos para nos alimentarmos e para nos curarmos. Depende da nossa observação e da nossa predisposição em aceitar o reino vegetal como nosso grande aliado. Então, muitas vezes as pessoas não conhecem, né, não sabem, e às vezes têm na sua própria casa tudo aquilo que necessita para poder ter uma vida bastante saudável, bastante harmonizada, tá? E com muita saúde também. Então, eu deixo para vocês essa sugestão, essa dica, tá? Ela faz parte de um livro chamado Receituário de Medicamentos Sutis, da editora Pensamento, e nós temos várias receitas de alimentos que têm uma capacidade energética muito grande e que nos proporcionam várias curas e vários alívios de muitos sintomas. Então, eu deixo vocês com a aula de hoje. Agradeço pela sintonia. Se você já é inscrito no canal, minha gratidão. Se ainda não é, faço o convite para que se inscreva e que possa acompanhar de segundas, quartas e sextas as nossas videoaulas feitas com muito carinho para você. Gratidão pela sintonia e até a nossa próxima aula.